Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. E hoje eu vou falar para vocês o caso do Andrew Cunanan, o assassino do Gianni Versace. Vou contar para vocês a história dele até o crime. Mas eu queria falar com vocês antes que já tem outros vídeos aqui no canal. Tem um vídeo da Angela Diniz, que vai virar uma série. Se vocês quiserem conhecer a história dela, tem um vídeo aí, é só clicar no card. Tem outros vídeos também, já de outras pessoas, né, do Ted Bundy, da Daniela Pérez. Estou contando todos esses casos aí. Só clicar na playlist que estão todos os vídeos lá. E se você é novo aqui, se inscreve no canal, curte e comenta para dar uma forcinha pra gente. Então vamos ao caso? Andrew Cunanan nasceu no dia 31 de agosto de 1969, na Califórnia, nos Estados Unidos. Andrew é filho de Pete, um filipino, e a mãe dele era ítalo-americana e se chamava Mary Ann. Pete e Mary Ann tiveram 4 filhos. Andrew é o mais novo. Assim que Andrew nasceu, a mãe dele teve depressão pós-parto e foi internada. E durante esse período, quem cuidou dos filhos foi Pete. Pete sempre mimou muito Andrew, sempre tratou ele muito melhor do que os irmãos. E assim que Mary Ann voltou da internação, ela resolveu usar o dinheiro da herança da família para poder comprar uma casa melhor, uma casa maior. E eles compraram essa casa. Nessa casa, o maior quarto, o que deveria ser o quarto do casal, eles resolveram dar para o Andrew dormir. Era um quarto bem grande, com cama de casal, ali tinha tudo que ele precisava. O Pete dizia que Andrew era um pequeno gênio, sempre tratou ele de uma forma melhor e Andrew se achava superior por isso. Quando Andrew era criança, eles matricularam Andrew na melhor escola da região. Era uma escola super cara, uma escola que só estudava as crianças mais ricas. Quando Andrew tinha apenas 14 anos, o pai dele deu um carro de presente para ele. E quando ele estava na 7ª série, ele começou a contar muitas mentiras para os amigos da escola. Ele era bem mais pobre, né, que os amigos, porque os amigos já eram ricos. Os pais trabalhavam muito para poder pagar aquele colégio para o Andrew. Então ele começou a viver num mundo de mentiras. Ele enganava os amigos, falava que o pai dele era o dono da Coca-Cola, contava muitas mentiras e assim ele ia vivendo ali no meio dos amigos. Em 1988, os pais do Andrew resolveram então fazer a vontade dele e colocar ele ainda numa escola mais cara. Para vocês terem noção, para entrar nesse colégio, os alunos tinham que fazer uma prova e o QI deles eram testados. E isso tudo aconteceu com o Andrew. O QI do Andrew foi testado e ele foi considerado um QI bem alto, ele tinha 147. Então ele passou e conseguiu estudar nessa escola. O pai dele praticamente trabalhava só para pagar esse colégio, porque era muito caro. Andrew continuou contando muitas mentiras nesse novo colégio para os amigos, mas muitos deles começaram a perceber que Andrew era um mentiroso. Nessa mesma época, o Andrew se envolveu com drogas, começou a usar muita droga e o comportamento dele começou a mudar muito. Logo após matricular Andrew nessa escola, ainda em 1988, o Pete, o pai dele, se envolveu em muitas dívidas e não conseguia mais dinheiro para pagar todas as dívidas, pagar o colégio do Andrew. Então ele resolveu abandonar a família e voltou para os Filipinas. Devido a isso, o Andrew teve que sair desse colégio e começar a trabalhar para poder ajudar em casa e sustentar, né, seus luxos, porque Andrew era pobre, mas vivia como um rico, porque ele vivia nesse meio e era o sonho dele ser rico e era assim que ele vivia, demonstrando uma coisa que ele não era. Andrew nunca aceitou que precisasse trabalhar para se sustentar. Então ele entrou em contato com a Lisa, uma antiga amiga dele desses colégios que ele estudou, né? Lisa era rica e ela convidou Andrew para morar na casa dela, lá na Califórnia mesmo, até ela se casar. Falou que Andrew poderia ficar morando com ela ali até ela se casar. Mas não foi isso que aconteceu. Andrew ficou morando com ela durante anos, ela se casou e ele continuou morando lá, mesmo com o marido dela já lá na casa. Lisa teve um bebê e convidou Andrew para ser padrinho do bebê. Ela tinha muita amizade com ele, ela gostava muito dele
mesmo sabendo desse jeito dele de contar mentiras e querer demonstrar ter mais do que realmente tinha. Ela gostava muito da amizade dele, então ela foi aceitando isso e foi deixando ele ficar morando lá. Inclusive, ela levou ele em várias festas de pessoas ricas que ela conhecia, ele ia junto, ele usava até roupa do marido dela, relógios caros, para poder acompanhar ela nessas festas. E nessas festas ele conheceu muita gente rica. Em 1990, Andrew e um amigo receberam convites para ir numa festa muito luxuosa lá, na Califórnia. E um desses convidados era o Gianni Versace. Quando Andrew viu que Gianni estava fazendo parte dessa festa, Gianni deu um jeito de se aproximar dele e eles conversaram um pouco. Foi a única vez que o Gianni Versace teve contato com o Andrew. Nessa mesma época, o Andrew já assumiu sua homossexualidade e também começou a trabalhar como acompanhante para poder ter um dinheiro, né? E usar drogas, que ele usava muitas drogas. Então ele começou a trabalhar como acompanhante, teve vários clientes. Nessa mesma época, ele conheceu Jeffrey Trail. Ele era um marinheiro, também era homossexual, mas o Jeffrey escondia a sexualidade dele, né, devido a ele ser da marinha, mas os dois tiveram um relacionamento. Em 1996, o Jeffrey Trail largou a marinha e foi trabalhar na polícia. Paralelo a isso, o Andrew estava usando muito mais drogas e também tinha começado a traficar. O relacionamento do Jeffrey e do Andrew não deu certo, eles terminaram, mas continuaram sendo amigos. Numa das viagens que Andrew fez, ele conheceu no bar do hotel um homem alto, loiro, muito bonito, que se chamava David Manson. David Manson era um arquiteto. Logo os dois começaram a ter um relacionamento. Depois que David descobriu que Andrew mentia muito, ele resolveu terminar o relacionamento dele. Mas os dois também continuaram sendo amigos. Após terminar o relacionamento com David, o Andrew pediu para ficar um tempo na casa do Jeffrey. E o Jeffrey estava viajando, mas o Jeffrey deixou, o ex-namorado dele, né, deixou ele ficar lá por um tempo. E quando estava lá na casa do Jeffrey, o Andrew achou uma arma, que era a arma do Jeffrey, e o Andrew roubou essa arma e foi embora. Ele pediu para ficar um tempo na casa do David, de novo, né, que era o ex-namorado dele. O Andrew tinha essa mania, né, de ficar pedindo favores, de ficar em casa. Então ele usava os ex-namorados para pedir esses favores. Então ele tinha ficado na casa do Jeffrey, roubou a arma do Jeffrey, depois de roubar a arma, ele pediu para ficar hospedado na casa do David. E o David deixou, eles eram amigos, então não tinha problema nenhum. Em 1997, o Andrew e o David viajaram para a casa de uma amiga. O Andrew ainda era muito apaixonado pelo David, mas o David não aceitava voltar ao relacionamento com ele, porque ele era muito mentiroso, o David já sabia como ele era, então ele aceitava o Andrew como amigo, eles estavam sempre juntos, mas ele não queria aceitar o Andrew como namorado de novo. O David e o Andrew, depois dessa viagem, retornaram e foram para a casa do David de novo. O Andrew pediu para ficar lá mais um tempo e o David deixou. Então, era um domingo, o David estava de folga do trabalho dele e o Andrew ligou para o Jeffrey, para o ex-namorado dele, e pediu para que o Jeffrey fosse até a casa do David, que ele precisava conversar com ele. A essa altura, o Jeffrey já tinha notado que a arma dele tinha desaparecido e ele estava acusando que tinha sido o Andrew. Inclusive, nessa conversa com o Jeffrey falou que iria até a casa do David para recuperar a arma dele. Então, o Andrew falou, tudo bem, você pode vir aqui, a gente conversa e eu te devolvo a arma. Assim que o Jeffrey chegou na casa, o Andrew abriu a porta e martelou a cabeça dele 41 vezes. Desfigurou o rosto do Jeffrey e depois ainda enrolou ele num tapete da casa. Não se sabe ao certo se o David estava presente nesse momento do assassinato. Ele não participou do crime. Após o Andrew cometer esse crime, ele sequestrou o David e fugiu com ele. No dia seguinte, era uma segunda-feira. O David Manson nunca costumava faltar ao seu trabalho. Ele adorava o que ele fazia. E ele, na segunda-feira, tinha uma reunião muito importante, que ele não poderia faltar. Mas depois de ser sequestrado pelo Andrew, né, ele não compareceu ao trabalho. E umas amigas dele do trabalho começaram a ligar para ele
porque ele não aparecia para reunião e ele nunca fez isso. Então elas resolveram ir até a casa do David para ver, né, o que tinha acontecido, se ele estava bem. Mas assim que elas chegaram na casa, elas batiam muito na porta e elas não escutavam nada, só o barulho do cachorro. Elas acharam aquilo muito estranho e pediram para que abrissem a porta do apartamento. Então, uma das mulheres lá que trabalhava no apartamento tinha uma cópia da chave e elas abriram a porta do apartamento, e quando elas entraram, elas encontraram, né, um corpo enrolado no tapete. E assim que elas viram aquilo, elas acharam que o corpo fosse do David. Elas chamaram a polícia. 2 dias depois das investigações, descobriram que o corpo não era do David, e sim era do Jeffrey. Eles perceberam que o carro do David tinha sido roubado. Alguns vizinhos relataram que o Andrew estava com o David na casa. Então a polícia começou a desconfiar que os dois poderiam ter cometido o crime. Mas essa dúvida da polícia logo caiu por terra, porque o David foi assassinado pelo Andrew durante essa viagem. O Andrew deu 4 tiros no rosto do David e largou o corpo perto de um lago e continuou fugindo. Então, nessa altura, a polícia já sabia que quem tinha cometido os assassinatos era o Andrew. Quando a polícia ligou o nome do Andrew aos assassinatos, já tinha dado tempo do Andrew fugir e chegar até Chicago. Chegando em Chicago, o Andrew foi encontrar um antigo amigo, um magnata muito rico chamado Lee Migler. Os dois já tinham tido um caso no passado, mas o Lee Migler não era homossexual assumido, porque ele era casado. Lee Migler recebeu o Andrew Cunanan na casa dele, aproveitando, né, que a esposa dele estava viajando a trabalho. A Marilyn Migler era uma mulher muito conhecida na televisão americana, porque ela fazia propagandas de produtos em programas de televisão. Então, nesse dia, ela estava viajando por isso. Ela estava em outro lugar fazendo gravações de produtos de beleza que ela fazia. Então, Lee Migler estava sozinho em casa. Voltando da viagem, Marilyn Migler já achou muito estranho, porque o marido dela, o Lee, não tinha ido buscar ela no aeroporto. Então, ela pegou um táxi e foi para casa. Chegando em casa, ela achou a casa muito estranha. Tinha um pote de sorvete derretido em cima da pia. Ela ligou várias vezes para o marido, ele não atendeu. Ela chamou ele várias vezes na casa, ele não respondeu. Então ela resolveu sair de dentro de casa e ligar para a polícia para dizer que a casa dela estava estranha, ela estava suspeitando que tinha acontecido alguma coisa com o marido. Depois de ligar para a polícia, ela reuniu alguns vizinhos para poder saber informações do marido. E os vizinhos então resolveram ajudar ela a procurar por ele na casa. Começaram a andar e procurar. O corpo de Lee Migler foi encontrado na garagem da casa por um dos vizinhos. Ele estava com o rosto todo envolvido de fita crepe, com várias revistas homossexuais pornográficas espalhadas em volta do corpo. Ele também tinha levado muitas facadas. Inclusive, algumas das pessoas falaram que parecia que tinha passado um caminhão em cima do corpo, porque ele estava muito desfigurado. Quem tinha matado ele tinha sido o Andrew. O Andrew preparou toda essa cena. Parecia que ele queria demonstrar para as pessoas que o Lee Migler tinha casos com homens, né? E, inclusive, ele deixou o Lee Migler usando uma calcinha. Como o Lee Migler era um homem muito conhecido, muito famoso, e sua mulher também, logo começaram a sair na televisão falando que ele tinha sido assassinado e que queriam descobrir quem tinha feito aquilo. Logo depois descobriram que o carro, que era do David, que o Andrew tinha fugido, estava estacionado ali perto da casa do Lee. Então ligaram o nome, que talvez Andrew tivesse cometido aquele assassinato. Andrew abandonou o carro de David depois do crime e fugiu com o carro do Lee Migler. A polícia estava investigando tudo em sigilo, mas vazou na mídia uma informação muito importante, que o telefone do carro do Lee Migler era rastreado. Então isso saiu em toda a mídia, nos rádios, nas televisões, e o Andrew Cunanan ouviu isso de dentro do carro. Então ele percebeu que a polícia já poderia estar atrás dele. Então o que ele fez? Ele resolveu abandonar o carro do Lee Migler. E foi aí que apareceu uma nova vítima do Andrew Cunanan. Andrew Cunanan precisava arrumar outro carro. E foi numa área rural, ali de onde ele estava fugindo, perto de Nova York, que ele parou perto de um cemitério. E foi lá nesse cemitério que ele conheceu William Reese, que era chamado de Bill Reese.
Ele era zelador do cemitério há 22 anos e ele gostava muito do que ele fazia. Andrew Cunanan pegou o Bill Reese, levou para dentro da casa, mandou ele ajoelhar e matou ele com um tiro na nuca. O Bill Reese não tinha nada a ver com os planos do Andrew Cunanan, Ele foi morto simplesmente para o Andrew roubar o carro dele. E foi o que o Andrew fez. Andrew roubou a picape do Bill Reese e fugiu. No dia 12 de maio, Andrew chegou em Miami e ficou hospedado num hotel lá de Miami. E no dia 12 de junho, um mês depois de todos esses crimes, ele estava sendo procurado. Tinha foto dele espalhadas em vários lugares. Ele já estava sendo procurado pelo FBI. Mas em Miami, justamente onde ele estava, essas fotos não tinham sido espalhadas o suficiente. Andrew continuou vivendo a vida dele ali em Miami normalmente, não era reconhecido por ninguém. Ali em Miami tinham várias boates gays, na época, e que era muito frequentada pelo Gianni Versace e pelo marido dele, Antônio. Todo mundo ali sabia a rotina do Gianni com o marido. O Andrew chegou a frequentar alguma dessas boates, mas em um desses dias que ele encontrou o Gianni. Andrew já estava quase 2 meses em Miami, já estava ficando sem dinheiro. Então ele pegou uma moeda de ouro que ele tinha roubado do Lee Migler e vendeu numa dessas casas, que você vende ouro, para poder conseguir dinheiro para continuar a ficar mais tempo. Também ele fazia uns bicos, como acompanhante, e também vendia drogas. E ele ficou 2 meses em Miami assim, sobrevivendo assim, sem ser reconhecido por ninguém. Uma vez ele foi numa dessas boates e conheceu um homem. Esse homem perguntou para ele com o que ele trabalhava e ele falou para esse homem que ele era um serial killer. O homem ficou espantado assim, mas depois Andrew falou, não, tô brincando e tal. Mas ninguém tinha como reconhecer o rosto dele, porque logo ali naquela região não tinham fotos espalhadas. O FBI não tinha colocado foto suficiente ali naquela área de Miami. Na manhã do dia 15 de julho, Gianni Versace fez como era de rotina dele. Ele acordava, ia até o jornaleiro, comprava revistas. Nesse dia ele comprou 5 revistas. E ao mesmo tempo, nesse dia, o Andrew Cunanan acordou muito bem, disposto, e foi andar pela praia. Andrew Cunanan estava passando em frente à casa de Gianni Versace, exatamente no momento que o Gianni estava chegando do jornaleiro, das revistas que ele tinha ido comprar. Assim que Andrew avistou o Gianni, ele atravessou a rua, sacou a arma. Na presença de uma das vizinhas do Gianni, que estava ali parada, ele atirou no rosto de Gianni Versace, que caiu inconsciente na mesma hora. A vizinha ficou ali, a única testemunha, sem saber o que fazer. Devido ao barulho do tiro, o Antônio, o marido do Gianni, abriu a porta, correu e quando chegou perto do Gianni, ele estava numa poça de sangue. Um dos amigos do Antônio, que estava na casa no momento, Lázaro, avistou o Andrew andando tranquilamente com a arma na rua e correu atrás dele. Andrew chegou a correr, mas entrando em um dos becos ali da rua, o Andrew virou pro Lázaro, apontou a arma para ele. O Lázaro não pôde fazer nada, então o Andrew fugiu. Gianni chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu, morreu a caminho do hospital. E Andrew estava sendo procurado nesse momento. Ninguém sabia onde ele estava. Aparecia na televisão a foto dele, eram buscas feitas de helicópteros. Foi muito comentado na época. E no dia 23 de julho, um funcionário ali da Marina, que tinham casas flutuantes ali, relatou que estava achando uma movimentação muito estranha dentro de uma dessas casas e chamou a polícia. A polícia foi até o local, cercou a casa, foi televisionado, a polícia cercando, jogando bombas para poder ver se eles tinham algum sinal, mas a polícia não tinha sinal de ninguém, assim, não dava para ver do lado de fora. Tinha um helicóptero sobrevoando, estava sendo a mídia toda em volta. E a polícia resolveu entrar na casa para poder ver se ele realmente estava lá, porque eles já estavam desconfiados que era o Andrew que estava ali. Quando a polícia chegou no primeiro andar da casa, não tinha nada, só tinha restos de comida e tal. Mas quando a polícia subiu para o quarto, eles encontraram o corpo de Andrew Cunanan. Andrew se suicidou com um tiro. Ele tinha 27 anos.
e não tinha pertences nenhum junto com ele. As únicas coisas que o Andrew carregava eram reportagens dos crimes que ele cometeu, que já estavam em jornais, reportagens da morte do Gianni ligando ele ao caso. Era a única coisa que ele levava com ele, eram essas reportagens. Nesse mesmo dia que o Andrew foi encontrado morto, foi velado, o corpo de Gianni Versace na Itália. Inclusive apareceu no velório vários famosos, como a princesa Diana, Elton John, porque o Versace era muito querido nesse meio. Ele fazia roupa para todos esses artistas, todas essas estrelas da época, além de ele ser muito amigo de todos eles, Também foi televisionado o velório dele. E a polícia não chegou a nenhuma conclusão do porquê, da motivação do Andrew ter matado todas essas pessoas. Não sabem por que ele matou Jeffrey, não sabem por que ele matou David. A polícia concluiu algumas coisas, que ele possa ter matado o David porque o David não queria mais ficar com ele, um crime passional. Mas o que parece é que ele fez isso com o Gianni Versace porque o Gianni era tudo o que ele gostaria de ser. O Gianni era um homossexual, bem-sucedido, rico, famoso, tinha tudo que o Andrew sempre quis ter na vida. E ele pode ter feito isso com o Gianni por pura inveja e também porque ele sabia que se ele matasse o Gianni, ele teria o nome dele ligado a ele para sempre. Igual o assassino do John Lennon, que tem o nome ligado ao John Lennon para sempre. Foi o que aconteceu com o Andrew. Matando o Gianni, ele conseguiria toda a mídia que ele queria ligado ao nome de uma pessoa muito famosa. Ele sempre foi muito vaidoso, ele sempre foi mentiroso. O Andrew queria isso para ele queria ser reconhecido, não importava como. E ele conseguiu ser reconhecido da pior maneira possível, acabando com a vida do Gianni Versace. E foi esse o caso de hoje, gente. Se vocês sabem mais sobre essa história, tiverem mais alguma coisa aí que eu não falei, que quiserem comentar. Também se quiserem dar sugestões de novas histórias para eu poder contar aqui, eu trago aqui para vocês. Continue assistindo os vídeos, os antigos, e eu vou postar, tem muitas novas histórias para eu postar aqui para vocês. Queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que está comentando. Muito obrigada. Se você é novo, se inscreve, curte para dar uma ajuda pra gente. E até o próximo vídeo.